Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Adele. Às vezes, lembro-me do começo como se fosse um sonho distante, uma recordação meio embaçada pelo tempo. Lembro-me de nós dois sentados no chão do nosso primeiro escritório, caixas empilhadas ao redor, papéis espalhados, risadas preenchendo o ar e aquele brilho nos olhos dele ao falarmos de como transformaríamos nosso pequeno projeto em algo grande, algo duradouro. Não tínhamos muito além da ambição, mas, juntos, a ambição parecia suficiente. Henrique era o homem que me fazia rir, que acreditava nos meus instintos, que via em minha parceira que levaria a empresa para novos patamares. Nos anos que se seguiram, essa crença nos fez crescer. A empresa se expandiu, conquistamos contratos importantes e nos tornamos referência. As pessoas diziam que éramos inseparáveis, uma dupla perfeita que trabalhava em sincronia. Para mim, aquela parceria era muito mais que um negócio. Era a prova de que nosso amor não só resistia ao tempo, mas florescia, nutrido por nossos sonhos compartilhados. Mas agora, tudo aquilo parecia desmoronar, como se eu estivesse presa numa peça de teatro em que o protagonista havia mudado de papel sem avisar. O Henrique que eu via hoje era alguém que não reconhecia. Alguém que, em algum momento, passou a me olhar como uma estranha. Cada sorriso que antes era só meu parecia se desviar, indo para outras direções. E eu observava, em silêncio, esperando que ele tivesse uma explicação. Esperando que ele percebesse, voltasse para mim e me dissesse que aquilo tudo não passava de uma fase, um lapso passageiro. As evidências, porém, estavam cada vez mais claras. Eu podia sentir o vazio no lugar das palavras que ele não dizia, podia ver o desinteresse nas conversas que já não tínhamos. Então, surgiu Clara. Ela era exatamente o tipo de mulher que Henrique admirava, jovem, extrovertida, cheia de energia. Seu olhar sempre parecia brilhar quando ele entrava na sala, e ele, como se fosse atraído por uma força invisível, não conseguia desviar o olhar. A princípio, eu tentei não ver nada de errado nisso. Clara era apenas uma funcionária, e eu queria acreditar que estava sendo injusta com ela, como ele e até comigo mesma. Afinal, quantas vezes Henrique não tinha demonstrado seu amor por mim? Quantas vezes ele não havia afirmado que eu era sua parceira, sua igual? Mas então, as noites ficaram mais longas. Henrique começou a passar mais tempo fora de casa, e sempre com desculpas que se tornavam cada vez mais esfarrapadas. Reunião de última hora, um jantar com clientes, discussão importante sobre contrato. Era como se ele estivesse lendo de um roteiro, um script ensaiado que eu conhecia de cor. No fundo, eu sabia o que estava acontecendo, mas não queria admitir. Eu esperava, calada, que ele mesmo viesse até mim, que tivesse a decência de me dar uma explicação. Lembro-me de uma noite em particular, quando o relógio já passava das 3 da manhã e eu ainda estava acordada, sentada na penumbra da sala, esperando o som da chave na fechadura. Ele entrou, olhou para mim com uma expressão que variava entre a culpa e a indiferença, e tentou fingir normalidade, como se eu fosse uma parte da mobília, um item que ele podia ignorar. Naquela noite, ele não disse uma palavra, foi direto para o quarto e fechou a porta. E eu, sentada ali, com o coração em pedaços, percebi que estava sozinha, mesmo ao lado do homem com quem dividira todos os meus sonhos. A partir daquele momento, o jogo parecia mudar. Não era mais sobre quem éramos ou o que havíamos construído juntos, era sobre o que restava de tudo aquilo. Eu comecei a me sentir como uma peça de xadrez, sendo movida e testada. Henrique, o homem que um dia me amou, parecia empenhado em me afastar e me fazer sentir pequena. Até meus próprios colegas de trabalho começaram a me olhar de forma diferente, como se soubessem de algo que eu ainda não sabia, como se fossem espectadores de um espetáculo de traição do qual eu era protagonista inconsciente. Foi então que percebi que minha intuição, minha voz interior que nunca me falhara, estava me avisando para me preparar. Comecei a revisar os contratos que assinamos juntos, a rever documentos antigos e verificar registros financeiros que, no passado, eu teria deixado de lado por confiar cegamente nele. Comecei a observar os movimentos de Clara com mais atenção, a reparar em cada olhar,
cada gesto sutil entre eles, e a juntar as peças de um quebra-cabeça amargo que estava sendo montado diante de mim. Aquela sala de reuniões que eu tanto amava, onde tantas decisões importantes foram tomadas, agora era um campo de batalha silencioso. Olhava para Henrique e via nele um homem que, há muito, já não era meu aliado. Eu sabia que, a qualquer momento, ele poderia fazer seu movimento final, aquele que poderia me destruir por completo. Mas ele também não sabia quem eu era de verdade. Ele havia esquecido da mulher que estava ao seu lado desde o início, a mulher que não desistia, que transformava qualquer dor em força. Naquela noite, quando decidi que já não esperaria mais por respostas, percebi que Henrique tinha me subestimado. A manhã começou como qualquer outra, com a luz entrando pela janela e iluminando o quarto vazio ao meu lado. Henrique saíra cedo, como vinha fazendo nos últimos tempos, e eu me preparei para mais um dia na empresa, focada, mas com uma apreensão que não conseguia esconder. Algo me dizia que aquele não seria um dia qualquer. Quando cheguei ao escritório, os sussurros nos corredores eram mais intensos do que o habitual, e um silêncio constrangedor me seguiu até a minha sala. Colegas que antes me saudavam com entusiasmo desviavam o olhar, como se temessem que eu pudesse ler o que sabiam em seus rostos. Estranhei, mas mantive a postura firme. Afinal, essa era a empresa que eu ajudei a construir. Não havia nada ali que eu não pudesse enfrentar. No meio da manhã, uma mensagem chegou à minha mesa. Henrique queria falar comigo. A convocação era formal e distante, como se eu fosse apenas mais uma funcionária e não a mulher que esteve ao seu lado desde o começo. Fechei a porta da sala e respirei fundo antes de caminhar em direção à sala de reuniões. À medida que me aproximava, o coração batia acelerado. Algo dentro de mim sabia que essa reunião mudaria tudo. Quando entrei, Henrique estava sentado à cabeceira da mesa de vidro, os olhos fixos em um documento à sua frente, evitando me encarar. Ao seu lado, Clara, com um sorriso contido e aquele olhar triunfante que só alguém que já se sente vitoriosa pode ter. A presença dela me atingiu como um golpe. Era óbvio que ela não estava ali apenas como espectadora. Bom dia, Adele. Sente-se, disse ele, sem tirar os olhos do papel, a voz fria e mecânica. Não havia sequer uma tentativa de gentileza ou empatia. Sentei-me, mantendo a postura ereta e o olhar firme. Henrique finalmente ergueu os olhos e, pela primeira vez, viu o desprezo e a indiferença que ele vinha cultivando se expressarem abertamente. Há algum tempo, estive avaliando a estrutura administrativa da empresa. Ele começou, com um tom que parecia preparado, quase como se estivesse lendo um comunicado oficial. Para garantir um futuro mais promissor, cheguei à conclusão de que algumas mudanças seriam necessárias. Mudanças significativas. Minha boca ficou seca, e cada palavra dele era como uma lâmina cortando o ar entre nós. Eu queria falar, queria pedir explicações, mas algo dentro de mim me dizia que aquele era o momento de ouvi-lo, de deixar que ele mostrasse o jogo sujo que havia arquitetado. Decidi que, a partir de agora, Clara será a nova diretora executiva. Seu talento e sua visão são essenciais para a empresa, e essa mudança é o próximo passo para o crescimento que pretendemos alcançar. Ele disse isso sem hesitar, como se não fosse a mim que ele estivesse demitindo, mas alguém relevante, um obstáculo em seu caminho. Eu olhava, e ele evitava meu olhar. Não houve uma única desculpa, nenhuma tentativa de suavizar o golpe. Ele não me deu a chance de responder, de lutar pelo que era meu por direito. Ele tinha tudo planejado. Com um único movimento, ele arrancava de mim não só a posição pela qual trabalhei incansavelmente, mas também a dignidade, a segurança, a fé que eu ainda mantinha em nosso passado. E o pior de tudo era que Clara estava ali, observando cada palavra, absorvendo a crueldade dele com uma satisfação que me deixava nauseada. Isso é uma decisão definitiva, Adele. Ele continuou, com a voz fria. Esperamos que você aceite essa transição com a mesma dignidade que demonstrou ao longo dos anos. Uma decisão que não precisa ser dolorosa, contanto que saibamos lidar com isso da melhor forma possível. Eu quase ri da ironia. Dignidade?
Ele estava me falando de dignidade enquanto me traía, enquanto usava o que construímos para alimentar o ego de uma amante que nem ao menos fazia parte dessa história. Henrique não queria apenas me tirar do cargo, ele queria me apagar, me rebaixar ao ponto de eu me ver como uma sombra, alguém sem valor, sem voz. Lentamente, reuni forças para falar. Minha voz saiu calma, mesmo que tudo em mim estivesse em ruínas. Então é isso, Henrique. Depois de todos esses anos, depois de tudo que construímos juntos, você simplesmente me descarta como se eu fosse uma funcionária qualquer? Ele se mexeu, desconfortável pela primeira vez. Talvez ele não esperasse que eu mantivesse a compostura, talvez estivesse esperando uma reação histérica, algo que o validasse, que o fizesse acreditar que estava certo e me destruía daquela forma. É apenas uma decisão profissional, Adele. Você sabe que o mercado exige mudanças, e eu fiz o que acredito ser o melhor para a empresa. O melhor para a empresa? Essas palavras ecoaram em minha mente, reverberando de uma maneira quase surreal. Ele tentava transformar aquilo em uma questão técnica, quase burocrática, quando, na verdade, era uma traição pessoal. Uma traição ao meu trabalho, ao meu casamento, a tudo que eu acreditava que éramos. Clara se levantou, ajeitando o blazer de maneira teatral, e se aproximou de mim. Com um olhar que beirava o escárnio, ela estendeu a mão como se estivesse me cumprimentando por uma conquista. O desprezo que senti foi quase tangível, como se cada fibra do meu ser se revoltasse contra aquela cena. Mas, naquele instante, percebi algo. Eu sabia mais sobre aquela empresa do que qualquer um ali, inclusive Henrique. Sabia de cada contrato, cada ativo, cada detalhe que ele, em sua arrogância, não considerava. Respirei fundo e me levantei, mantendo meu olhar fixo no dele. Espero que essa decisão seja tão boa quanto você imagina, Henrique. Murmurei, com um tom que não escondia o desprezo. Virei-me e saí da sala, mas já não era a mesma. A dor se transformava em uma determinação fria, afiada. Eu saí daquela reunião sabendo que ele tinha cometido um erro crucial. Henrique pode ter me demitido, mas ele esqueceu que a empresa tinha raízes em tudo que construímos juntos. Ele havia subestimado a mulher ao seu lado. E eu sabia, com cada partícula do meu ser, que ele ainda pagaria caro por isso. Deixei a sala de reuniões com o rosto sereno, mas por dentro era como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. Cada passo pelo corredor parecia um desafio à minha própria dignidade. Cada olhar desviado ou cochicho sussurrado reafirmava o golpe que Henrique tentara me desferir. A empresa que construímos juntos, os sonhos que compartilhamos, tudo havia sido esmagado sob a frieza daquela reunião. Mas ele não sabia que, ao me descartar, havia me dado uma razão para lutar. E eu sabia onde ele menos esperava que eu atacasse. Cheguei em casa no fim do dia, ainda absorta em meus próprios pensamentos. Sentei-me à mesa de jantar, onde costumávamos discutir o futuro da empresa, os planos de expansão, nossas ideias para alcançar novos mercados. Agora, o vazio ao meu redor era palpável, e senti uma dor estranha, quase física, ao perceber que Henrique não era apenas o homem que me traíra, ele era o homem que eu acreditara ser minha âncora, meu parceiro. E ele havia me transformado em uma inimiga, mas uma inimiga que ele mesmo havia treinado. Passei aquela noite revisando todos os documentos que Henrique, em sua pressa de me excluir, havia deixado no meu controle. Com minha senha pessoal, entrei no sistema e comecei a revisar os ativos e propriedades que, com o tempo, havíamos acumulado. Acontece que muitas das decisões financeiras, especialmente no início, foram assinadas por mim, e certos contratos de longa data ainda estavam atrelados ao meu nome. Era como se ele houvesse deixado uma arma em minhas mãos, sem sequer perceber. Eu sabia que Henrique, sempre tão confiante, não se daria ao trabalho de verificar o que estava no meu nome. Era uma armadilha que ele mesmo construíra, e agora eu estava mais do que disposta a usá-la contra ele. Durante os próximos dias, movi-me com cautela, ligando para aliados antigos, contatando acionistas com quem Henrique havia se afastado ao longo dos anos. Era impressionante como algumas ligações e uma promessa de reorganização estratégica eram suficiente para atrair velhos amigos de volta. Ao longo de semanas,
fui estabelecendo um terreno sólido, um movimento sutil e calculado que cercava Henrique sem que ele suspeitasse. Desviei ativos para contas de investimento, reforcei a segurança de contratos que exigiam minha assinatura e bloqueei algumas das fontes de financiamento que, sem a minha permissão, não poderiam ser acessadas. Henrique continuava em sua ilusão de poder absoluto, provavelmente achando que meu silêncio era um sinal de rendição. Ele não sabia que eu estava, lentamente, tirando os alicerces debaixo dos pés dele. Clara, com sua postura arrogante e altiva, parecia ainda mais confiante, como se já se considerasse a rainha daquele império que eu ajudara a construir. Ela desfilava pelos corredores da empresa com um sorriso que me dava náuseas. Mas minha raiva não estava mais nela. Meu foco estava em Henrique e em tudo que ele acreditava possuir. Eu queria que ele sentisse, aos poucos, o peso das decisões que tomara, o custo de me subestimar. Ele e Clara precisariam aprender que o verdadeiro poder não está apenas na posição, mas na profundidade dos laços que construímos. E eu havia construído laços que ele jamais entenderia. Finalmente, o momento pelo qual esperei pacientemente chegou. Recebi uma mensagem urgente de um dos diretores, convocando-me para uma reunião extraordinária do conselho. Henrique havia solicitado um financiamento vultuoso para um projeto de expansão, uma jogada arriscada que ele esperava que garantisse lucros extraordinários. A única questão era que ele precisava da minha assinatura para autorizar a liberação dos fundos. Eu sabia que Henrique contava com o dinheiro para sustentar sua imagem de sucesso, mas ele não tinha ideia do que estava para enfrentar. No dia da reunião, entrei na sala com uma calma calculada, um leve sorriso que disfarçava a adrenalina que corria em minhas veias. Henrique e Clara estavam sentados à mesa, e a tensão era palpável. O conselho inteiro estava presente, com olhares curiosos e inquietos que se voltavam para mim. Henrique, com um leve aceno de cabeça, começou a apresentação do projeto, explicando como os investimentos trariam retornos extraordinários. Eu observava com atenção, mas não era o projeto que me interessava, era a confiança cega com que ele apresentava cada detalhe, sem imaginar o golpe que estava prestes a receber. Quando ele finalmente se virou para mim e pediu que assinasse o contrato, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Pousei a caneta sobre a mesa, deslizei o papel para o lado e me virei para o conselho. Acredito que todos aqui têm interesse no futuro desta empresa, e eu, como cofundador e responsável por muitos dos ativos em questão, também. Senti os olhares intrigados e, por um momento, percebi Clara olhando para Henrique, sem entender o que estava acontecendo. Continuei. Contudo, antes de autorizar qualquer liberação, acho importante discutirmos algumas questões que estão pendentes. Henrique franziu o senho, sem esconder a irritação. Eu sabia que ele estava prestes a perder o controle, e foi exatamente isso que me deu forças para continuar. Há várias contas e contratos que, por questões de segurança, ainda estão sob meu nome e responsabilidade. Se queremos que esta empresa prospere, precisaremos de uma revisão completa desses pontos antes de prosseguir com qualquer investimento. A expressão de Henrique passou do desconforto à irritação, e então ao pânico. Ele começava a entender o que aquilo significava. Cada contrato, cada ativo, cada pequena parte da empresa que ele achava possuir estava, na verdade, sob meu controle. Ele não podia seguir em frente sem mim, e o peso dessa descoberta era visível em seu rosto. Clara, inquieta, tentou intervir, mas minha atenção estava completamente em Henrique. Acho que você não considerou essa possibilidade, Henrique. Disse eu, com uma frieza que até eu mesma desconhecia. Mas se estamos aqui para tomar decisões importantes, acho prudente que eu também reavalie meu posicionamento na empresa. O silêncio que se seguiu foi devastador. Henrique não disse nada. Ele sabia que havia perdido, e eu, em silêncio, esperava que ele compreendesse a extensão do erro que cometera. Quando deixei a sala de reuniões naquele dia, sabia que havia terminado o que começara com paciência, firmeza e uma vingança silenciosa. Henrique, finalmente, entendera que eu não era um obstáculo facilmente contornável, muito menos alguém que ele poderia descartar sem consequências. A verdade o atingira com força. A empresa, o poder que ele acreditava ser exclusivamente seu, na verdade estava mais nas minhas mãos do que ele jamais imaginou.
E agora, com todos os recursos financeiros bloqueados, ele se encontrava diante do inevitável. Foi um processo longo, mas Henrique teve que abrir mão do cargo de CEO. Cada um de seus erros, cada irregularidade que ele deixara de verificar na ânsia de me excluir, foi cuidadosamente exposto diante do conselho, deixando sem argumentos e sem opções. Ele saiu da empresa sem qualquer dignidade, cabisbaixo, sem agora que imaginara ter ao lado de Clara. Clara, aliás, não durou muito tempo depois dele. Quando percebeu que o império que acreditava ter herdado era, na verdade, um castelo de areia, sumiu sem deixar vestígios. Soube, mais tarde, que ela fora demitida discretamente, sem uma cerimônia de despedida, sem os aplausos que tanto sonhara. Para alguém como ela, o silêncio foi a punição mais cruel. Mas no recomeço não estava apenas na justiça fria que Henrique e Clara enfrentaram, ele estava em tudo que eu reconstruí a partir da minha liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que a empresa era minha, em todos os sentidos possíveis. Não havia mais sombras ao meu redor, ninguém tramando pelas minhas costas ou tentando me apagar. Era o espaço que eu comandava, onde minhas decisões não precisavam ser justificadas para ninguém além de mim mesma. Eu era novamente a mulher que, anos atrás, sentou no chão de um escritório vazio, sonhando em construir algo que fosse eterno. E, agora, esse sonho estava nas minhas mãos, sem interferências. As semanas seguintes trouxeram mudanças surpreendentes. A empresa passou por uma fase de renovação intensa, uma verdadeira limpeza que eu conduzi com a mesma paciência que cultivara durante toda essa provação. Removi da equipe todos aqueles que se mostraram desleais, aqueles que, durante os momentos de tensão, preferiram se aliar a Henrique e Clara, acreditando que eu era dispensável. Em seus lugares, trouxe pessoas novas, talentos que acreditavam no futuro da empresa e que viam em mim não apenas uma líder, mas uma mulher que não permitirá que o passado definisse seu destino. Reorganizar a empresa também significou reorganizar minha própria vida. Aos poucos, fui reconstruindo meu círculo social, resgatando amizades que ficaram de lado por causa do casamento e dos negócios. Passei a me dedicar a atividades que antes eram apenas um plano distante, um desejo adiado. Descobri que a liberdade era uma sensação poderosa e que, pela primeira vez, eu podia decidir para onde ir sem carregar o peso de alguém que me desacreditava. Percebi que a minha voz, que Henrique tentara silenciar, agora era a única que precisava ser ouvida. Foi então que, um dia, recebi um convite inesperado, um evento empresarial, uma reunião de líderes e visionários, onde eu poderia apresentar a nova fase da empresa. No passado, era Henrique quem recebia esses convites, quem representava o rosto público da nossa criação. Mas agora era minha vez. Entrei no salão com uma confiança que parecia irradiar, como se cada passo fosse uma vitória silenciosa, uma resposta a cada dúvida que já foi lançada contra mim. Os olhares de respeito, a admiração daqueles que conheciam a minha história, eram a confirmação de que eu havia alcançado muito mais do que um simples cargo, eu havia conquistado a minha verdade. Sobre Henrique, não houve mais notícias. Soube que ele se isolou, envergonhado, em uma cidade distante, tentando recomeçar sozinho. No fim, restou a ele enfrentar as consequências de suas próprias escolhas, lidar com o fato de que ninguém o via mais como o visionário que ele acreditava ser. A ironia da situação era que, ao tentar me excluir daquilo que construímos juntos, ele acabou se excluindo, abrindo mão da única coisa que lhe dava propósito. Era uma lição amarga, mas necessária. Quanto a Clara, dizem que ela tentou encontrar outra empresa para continuar sua carreira, mas sua reputação a precedia. O mercado pode ser implacável com pessoas que jogam o jogo errado. Ela desapareceu dos círculos de influência, sem nunca mais conseguir o brilho que tanto almejara. Era como se o mundo tivesse simplesmente esquecido dela, uma lembrança desbotada de um escândalo que ninguém mais desejava recordar. No recomeço foi silencioso, construído com resiliência, paciência e, acima de tudo, com a certeza de que ninguém me faria desistir de quem eu era. Olho para tudo que alcancei e sei que é apenas o começo. A mulher que eu me tornei é mais forte, mais independente e não se deixa intimidar.
Aprendi que o verdadeiro poder não está nas alianças passageiras, mas na capacidade de levantar após cada golpe, de permanecer firme mesmo quando todos ao redor tentam te derrubar. Hoje, quando penso em Henrique e em tudo que passamos, não há mais rancor, apenas uma compreensão silenciosa. Ele foi a lição que eu precisava para enxergar a força que sempre esteve dentro de mim, mas que eu, por tanto tempo, reprimi para sustentar o sonho de alguém que não via o meu valor. Agora, porém, estou livre e o mundo, com todas as suas possibilidades, está diante de mim. Este é o meu recomeço. A jornada que trilhei me trouxe até aqui, e eu estou pronta para continuar, com a cabeça erguida e a certeza de que ninguém jamais poderá roubar a mulher que eu me tornei. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!